Muito bem. Enquanto isso, no mundo, o parlamento da Coreia do Sul apresentou um pedido de impeachment do presidente após ele ter ensaiado um decreto de lei marcial no país. O Luca Bassani tem mais informações. Boa tarde, Luca. Parece que ninguém está querendo muito uma situação que mostre uma pré-beligerância ou estado de guerra com a Coreia do Norte, não? Exatamente, Capês. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O Legislativo interveio de maneira pontual ontem, fazendo com que esse decreto não fosse válido, apesar de alguns militares terem seguido as ordens do presidente e ele percebendo todo o problema que isso causou na sociedade, ou as manifestações populares em Seul, acabou decretando que aquele primeiro decreto não era mais válido. Mesmo assim, já era tarde demais. Realmente, o parlamento se sentiu bastante ofendido, ameaçado com esta medida, que acabaria também com o papel do legislativo durante o período da lei marcial, e a oposição, que tem 190 de 300 assentos dentro do parlamento, já apresentou o pedido de impeachment, que na Coreia do Sul, ao contrário do Brasil, acontece de maneira muito rápida e já pode ser votado na semana que vem. De acordo com a Constituição sul-coreana, é necessário pelo menos 2/3 dos votos do parlamento para que isso seja aprovado. Então, num cenário de 300 parlamentares, são 200 necessários, considerando a oposição com 190. Eu acredito que o número seja, assim, possível de ser alcançado, principalmente se pensarmos que ontem, até mesmo parlamentares da própria legenda do presidente Yoon Suk-yeol acabaram votando contra ele. Esse impeachment tem tudo para ter prosseguimento. Depois disso, segue para a Corte Constitucional, a Corte Suprema do país, que deve também aprovar, e o presidente ficará afastado por um período de 60 dias, onde a liderança do executivo é transferida para o primeiro-ministro, e então novas eleições são chamadas, as quais tudo indica terão a possibilidade da vitória da oposição. Só para que a nossa audiência entenda, na Coreia do Sul, como todas as outras democracias liberais, temos vários partidos, mas 2 acabam dominando. O atual Partido do Poder Popular, que é o partido do presidente em exercício, é mais conservador, mais próximo aos Estados Unidos e também tem uma fala mais belicosa em relação à China e à Coreia do Norte. Enquanto o Partido Democrático da Coreia, mais centrista, até de centro-esquerda, alguns falam, ele é mais favorável a uma pacificação desta questão e do estabelecimento de diálogos com Pyongyang. Então, a principal diferença desses 2 partidos é a política externa, e tudo indica que o partido da oposição agora pode voltar ao poder depois dessas 24 horas bastante malucas dentro da Coreia do Sul, e que fez o mundo todo olhar para essa região que desde 1953 é uma região de tensão, onde a guerra não acabou oficialmente e onde desde a década de 90 há também armas nucleares na posse da Coreia do Norte, que sempre faz testes, faz ameaças, o que eleva sempre o estado de tensão em todo o planeta, principalmente para os japoneses e sul-coreanos aliados de primeira ordem dos Estados Unidos da América. Ô, Luca, o pessoal está falando aqui, é Yoon Suk-yeol o nome do presidente aí da Coreia do Sul, né? Isso. Yoon Suk-yeol. Agora, uma dúvida que também está se colocando. Desde 1953, que você falou, quando estagnou ali a fronteira no paralelo 38, né? Com a ajuda a China ajudando a Coreia do Norte a invadir a Coreia do Sul, e um estado de beligerância congelado. Qual o risco que você vê deste estado de beligerância, mesmo com esta refrigerada no projeto de lei marcial, na tentativa de implementação de uma lei marcial na Coreia do Sul? Qual a chance que você vê da Coreia do Sul escalar de qualquer maneira em relação à Coreia do Norte, pelo fato desta ter se envolvido na guerra da Ucrânia, levando inclusive 12 mil soldados a lutar em solo russo, em Kursk, e também em solo ucraniano? A Coreia do Sul diz que não vai admitir isso, pretende enviar armas à Ucrânia, o que vai provocar, claro, uma reação da Rússia. Como é que está essa questão de escalada em relação ao confronto? A gente vê que a guerra da Ucrânia está sendo também uma guerra de procuração entre a Rússia e o Ocidente desde que começou em 2014, né, com a Euromaidan, com a invasão do Donbás, a tomada forçadamente da Crimeia e também a guerra a partir de 2022. O que é interessante é ver que
a guerra dentro da Península Coreana pode também se transformar em um conflito por procuração aqui no leste da Europa, onde a Coreia do Norte, apoiando abertamente de maneira militar, maneira bélica, enviando armamentos para a Rússia e também soldados, está presente no fronte, enquanto que a Coreia do Sul agora também vai incrementar, ou pelo menos dar pela primeira vez, ajuda mais contundente ao presidente Volodymyr Zelensky, que não esperava essa ajuda. É algo positivo para os ucranianos. Sabemos que a Coreia do Sul não é como os Estados Unidos ou como o Reino Unido na questão da tecnologia, mas é sim um exército poderoso, entre os 15 maiores do mundo, 700 mil homens praticamente, onde lá o alistamento é obrigatório, eles fazem um período, todos os sul-coreanos homens passam por um período de 18 meses no exército, então eles têm muito a poder auxiliar os ucranianos, o que não seria tão positivo para Vladimir Putin. Mas, novamente, isso ainda está no campo das hipóteses, daquilo que foi prometido pelo governo sul-coreano para os próximos meses, algo que não foi até agora concretizado. A preocupação sempre do governo de Seul é, primeiramente, com a sua própria população de 50 milhões de pessoas, com aquela área extremamente povoada, né, densamente povoada, e com o seu vizinho ao norte, a Coreia do Norte, que detém armas nucleares e sempre faz ameaças. Depois vamos se preocupar com outras questões. Também é importante a gente frisar que a política de Donald Trump para o Extremo Oriente, para a região da Ásia Pacífica, ela é bem diferente em relação a Joe Biden. Enquanto os democratas apoiam também o país Taiwan mais independente, né, o território de Taiwan mais independente, fugindo daquela política de uma China única, o presidente Donald Trump não quer interferir nesses assuntos. E também em relação à Península das Coreias, ele foi um dos únicos que quis dialogar com Kim Jong-un, que foi à zona desmilitarizada, a DMZ, atravessou pela primeira vez como presidente norte-americano aquela fronteira simbólica. Então a gente não sabe o que isso vai representar, considerando que os Estados Unidos é o principal fiador, se assim podemos dizer, geopoliticamente falando, da Coreia do Sul e de todos os sul-coreanos. É algo para a gente continuar analisando e esperar tudo se acertar no começo do ano que vem, todas essas guerras com um novo governo nos Estados Unidos. Ô, Luca, aproveitando que você está aí na sua confortável e vasta biblioteca em Munique, onde são 19 horas e 48 minutos, o Ricardo Rose quer fazer uma pergunta para você. Boa noite para você em Munique. Luca, um prazer falar contigo. A pergunta é a seguinte: tendo em vista as últimas horas na Coreia do Sul, queria a tua opinião sobre a probabilidade desse processo de impeachment acontecer no parlamento sul-coreano e, se acontecesse, de fato houver o pedido e a aprovação do impeachment do presidente lá, quais seriam as consequências a curto prazo disso, já que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte aí estão nesse enfrentamento lá via proxy, né, na guerra da Ucrânia? Boa tarde, Ricardo. Sempre um prazer também reencontrá-lo. Como eu falei ontem, eu acho importante a gente ressaltar, a Coreia do Sul não é um país democrático há muito tempo. Ela ficou grande parte do século XX, desde 1948 até 1988, como um país ditatorial, seja ditaduras civis ou ditaduras militares. A primeira eleição livre e ampla, com sufrágio universal que aconteceu no país foi em 1988 e onde a transição de poder sempre foi harmônica. Algo que os sul-coreanos mais recentes, principalmente os mais jovens, se acostumaram a viver nesse cenário, igual os brasileiros que nasceram de 1984 em diante ou de 1989 em diante. A gente vê que exatamente neste momento qualquer tipo de manobra antidemocrática ou que queira instaurar um estado de sítio, uma lei marcial, não é mais aceita pela população por trazer aquelas memórias negativas da geração anterior. Eu acredito que se a gente olhar a Constituição sul-coreana, temos 300 parlamentares, é necessário 200 deles votarem favoravelmente ao impeachment para que ele dê prosseguimento às cortes superiores. A oposição tem por volta de 190 deputados. Podem conseguir virar 10 votos, 15 votos, até mais? Eu acredito que sim. Na questão legislativa, estaria então, a probabilidade então deste impeachment passar, ela é bastante grande. Depois tem as cortes superiores, que são independentes na Coreia do Sul, mas tem sempre aqueles juízes mais conservadores, aqueles que são mais progressistas, e aí vai depender de uma interpretação feita por aquele fórum, né, por aquela corte superior. Mas, de qualquer maneira, é sim possível que isso aconteça. Caso isso, de fato, se concretize, é importante a gente frisar que na Coreia do Sul não tem vice-presidente, tem um primeiro-ministro que assume interinamente a função do presidente por 60 dias, e nesses 2 meses
então novas eleições são chamadas e deverão acontecer. Com novas eleições, podemos tanto ter o próprio partido do poder popular, do atual presidente, vencendo novamente as eleições, ou a oposição aproveitando este momento de crise política para alavancar-se novamente à presidência da República da Coreia. Importante dizer que a oposição já tem o controle do parlamento, então seria um poder ainda maior, tendo executivo e legislativo, e essa oposição, como eu falei inicialmente, ela é mais favorável a diálogos com Pyongyang, a diálogos com Pequim, a uma política menos belicosa, uma política um pouco mais aberta ao diálogo e a estabelecer as pontes que foram quebradas durante o período da Guerra Fria. Luca Bassani, nós temos aqui uma enorme comunidade, mais de 8 milhões da comunidade sírio-libanesa no Brasil, e é claro que as pessoas também se preocupam com o que está acontecendo na Síria, um país que está sendo tornado disfuncional já há algum tempo. Como está a questão após os bombardeios comandados pela Rússia, ali no norte, nordeste, né, noroeste da Síria? Como é que está essa questão? As milícias pró-Irã vindas do Iraque, o próprio exército iraniano, as forças militares de Bashar al-Assad, como está a questão do Nordeste ali, controlado pelos curdos, daquela região faixa comandada pelos turcos e agora da área que foi expandida pelos rebeldes. Bashar al-Assad retomou o controle de alguma dessas áreas? Não completamente, Capês. A guerra na Síria começou em março de 2011, é um conflito que logo mais no começo do ano que vem completará 14 anos, já deixou mais de 6 milhões de pessoas refugiadas, outras 7 milhões deslocadas dentro da Síria e matou quase 600 mil pessoas. É uma grande tragédia dentro da geopolítica do Oriente Médio e a gente tem que pensar que não é uma guerra simples de se compreender com apenas dois lados. Nesse contexto é mais fácil a gente dizer que temos três lados. Temos o lado do presidente Bashar al-Assad, apoiado tanto pela Rússia quanto pelo Irã, o lado dos curdos, apoiado pelas potências ocidentais, principalmente os Estados Unidos, e algumas milícias jihadistas e outras nem tanto, apoiadas pelo Catar e pela Turquia. Neste momento, são as milícias jihadistas apoiadas por Erdogan que tiveram um crescimento no seu controle territorial, chegando à segunda maior cidade da Síria, em Alepo. Logo, Putin foi acionado como um exército mais poderoso, aliado do governo de Damasco, bombardeou essa cidade e impediu o avanço dos rebeldes. Até agora não foram recuperadas todas as áreas, mas não há mais aquele medo iminente do crescimento dos jihadistas da HTS, né, essa milícia que era filha da Al-Qaeda, de continuar crescendo e até mesmo depor o governo de Bashar al-Assad, que é um herdeiro da a família Assad, que controla ditatorialmente a Síria desde 1971. Então, eu acredito que a gente vai continuar acompanhando, é um conflito que causou muitas sequelas num país que era próspero dentro do Oriente Médio. A Síria era um país, sim, rico antes da Guerra Civil começar, e agora parece que pode também ter algum tipo de interferência por parte do Irã, por parte do Hezbollah, por parte de Israel, que também tem o governo de Assad como inimigo em alguns casos e aliado em tantos outros. É um conflito em andamento que a gente continua monitorando aqui, conjuntamente com a guerra na faixa de Gaza e com a guerra no sul do Líbano, também no norte de Israel. Muito obrigado, Luca Bassani, com livros antigos, bonitos, aí atrás dele na sua biblioteca. E nós seguimos aqui com o debate. Antes de anunciar o próximo tema, que é com relação ao Ministério de Defesa de Israel, o Durso quer fazer um comentário a respeito disso e o Sérgio Zagarini também. Durso. Capês, eu só queria fazer uma análise que é bem provável que esse impeachment ocorra. Mesmo estando previsto em lei a possibilidade de aplicação da lei marcial, você precisa ter razões para tomar essa decisão. Você dizer que tem ali um movimento pró-Coreia do Norte, e isso justificaria você implementar uma ditadura para combater um apoio à ditadura, não faz muito sentido. Mesmo sendo previsto em lei, você pensa na lei marcial, no estado de sítio, quando há razões de uma mobilização grande social, o Estado perdendo o controle ali da situação, e não era o caso, né? Se há essa mobilização, ela é acanhada, não necessariamente justifica essa decisão do presidente, que eu acho que foi precipitada. Então, ele tomou a decisão precipitada, essa decisão, claro, no próprio legislativo foi impedida, perdeu o apoio do próprio gabinete, mas é bem provável que esse impeachment tenha muita força agora para acontecer. Então, a meu ver, foi muito prematura a decisão do presidente da Coreia do Sul. Só acho importante a gente fazer um breve resumo para a nossa audiência e entender, de fato, o que está acontecendo lá na Coreia do Sul,
porque ontem só se falou nisso. A internet bombou, todos os portais de notícia falavam, a Coreia do Sul tem a lei marcial. Lei marcial, gente, nada mais é do que você tirar a lei que está vigente no país e falar agora, ó, não tem mais lei. A lei vai ser a lei militar. Então, os civis não têm mais direitos, apenas os militares vão dizer o que vai funcionar naquele país. Basicamente é isso, essa é a lei marcial. Então, por que o presidente fez e tomou essa decisão? Ele tomou essa decisão em razão de estar sendo ali investigado por diversos escândalos de corrupção que envolvem a sua família e, em contrapartida a isso, ele surgiu na vida pública sendo um promotor de justiça que trabalhava exatamente investigando casos de corrupção. Então, ele é considerado um outsider da política, virou presidente. Ele é como se fosse um Sérgio Moro, que tivesse virado presidente no Brasil. E aí ele é acusado de corrupção. Ele não tem o parlamento, ou seja, o legislativo é oposição a ele, está trabalhando nessa investigação de inúmeras denúncias de corrupção, e aí ele deu essa desculpa para boi dormir. Ó, a Coreia do Norte tá com intriga, eu vou fazer o seguinte... Eu vou apenas aplicar a lei marcial, eu vou fechar o Congresso e agora a gente vai ver o que vai fazer. Não colou. Eles se fecharam, eles mantiveram ali a força dos direitos civis, dos representantes do povo, que é uma democracia liberal na Coreia, e garantiram a derrubada desse decreto da lei marcial. E agora o impeachment não tem outra alternativa senão ocorrer. Um último comentário, Jess Peixoto. Não. O Sérgio colocou um ponto muito interessante. Como, de fato, esse presidente surge na política coreana. E o que é interessante? Ele está dentro de um processo de impeachment da ex-presidente Park, que era presidente, a primeira mulher eleita lá na Coreia do Sul, e ela foi pega num esquema de corrupção, pasmem, por um promotor. Esse promotor, atualmente, o presidente que declarou lei marcial, e hoje eles são, inclusive, aliados políticos. Ele ganhou as eleições de maneira apertadíssima, menos de 1% dos votos. E ele nunca teve uma popularidade muito alta e cometeu várias gafes. Entre elas, a esposa dele, que é a Kim... me esqueci o sobrenome dela, ela recebeu alguns itens, entre eles uma bolsa da Dior, de um aliado, e tudo isso ressoou muito mal numa sociedade hipertradicional e que é muito ligada à transparência e valores éticos. Então, a partir disso, ele foi se desgastando cada vez mais. Com isso, ocorreram as eleições ali de meio de mandato e 2/3 da Assembleia ficaram para a oposição. Ele se viu cada vez mais acuado, fragilizado e começou a barrar todas as medidas que vinham do Legislativo. Há cerca de 2 semanas, a oposição, de fato, barrou a lei orçamentária que ele propunha e diminuiu muito drasticamente os gastos do governo. Lá isso é possível e esta não é uma legislação que ele pode barrar. E aí agora ele veio com essa longa história de que o grupo da oposição estaria ligado a forças malvadas da Coreia do Norte e declarou essa lei marcial, esse golpe em relação à democracia e foi facilmente contido. Na própria noite, voltou atrás. Então ele se encontra em uma situação extremamente fragilizada, onde até mesmo aliados dele, pessoas próximas a ele, inclusive o próprio partido, já são críticas às posturas dele. Então ele é aquele outsider que teve uma campanha rápida, uma ascensão rápida e vai ter uma queda muito rápida também. Pelo visto, essa tentativa foi um colóquio enfadonho para acalentar bovinos ou conversa fiada para boi dormir.